Muito bem, irmãos. Quem gosta de receber carta aí, levanta a mão. Ninguém gosta de receber carta. Carta boa, não é carta ruim, não é carta de cobrança, não. É carta boa. Aquela carta de carinho, aquela pessoa que a gente não via há muito tempo, tal, né? É legal, né? A gente abrir lá a caixinha do correio. A minha mãe disse que mandou uma carta no meu aniversário, ou para o meu aniversário, que foi no dia 11 de agosto. Ela mandou no dia 5 de agosto. Até agora não chegou. Eu quero a minha carta. Né? A gente vai lá na caixinha do correio lá para procurar a carta, e a carta não está lá. Ficou muito esvaziado, né? A carta continua sendo carta, mesmo que seja por e-mail, enfim. Mas o e-mail tirou um pouco daquela coisa mais carinhosa, mais emocional, de botar no papel, escrever com a tua letra, fazer a letrinha bonita, né? Dobrar o papelzinho, botar no envelope, enviar, tal. O e-mail ele minimizou muito isso, mas carta é carta. É legal também quando a gente recebe um e-mail carinhoso. É meio ruim quando vem um e-mail meio bravo, mas um e-mail carinhoso é gostoso também. Vamos lidar hoje com um assunto muito interessante, é que Deus mandou carta. Deus nos manda, na verdade, o que Ele quer para nós, de amor, carinho, obediência, submissão, pela sua palavra. Mas é muito interessante o fato de que Deus deu um jeito de escrever uma carta e mandar para o povo. E vamos pensar um pouco nisso hoje, olhando para Jeremias 29, uma carta que Deus escreveu através do profeta Jeremias. Muito bacana esse momento. Jeremias foi usado, o profeta Jeremias foi usado por Deus para escrever uma carta ao povo que estava exilado, obviamente, o povo de Israel, lá nos idos de 587 a.C., uma das levas de povo que estavam sendo levados, exilados para a Babilônia. E em uma dessas levas, Deus ordena que Jeremias escreva uma carta para aqueles que estão lá exilados. A carta é de Deus, pelas mãos do profeta Jeremias. E achei muito bacana o desejo de Deus, a decisão de Deus de deixar claro que foi uma carta. Deus escreveu uma carta e mandou lá para o seu povo, porque tinha coisas que o povo precisava saber, e aquela carta era de grande importância. Eu quero ler com vocês inicialmente os versos 4 a 7. Depois vamos ler do 8 ao 14, mas vamos ler inicialmente dos versos 4 a 7 e vamos orar. Diz assim: Palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 29, dos versos 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vamos orar? Santo e amado Deus, muito obrigado mais uma vez por esse culto que o Senhor nos permite prestar ao Senhor. Aceita a nossa adoração e fala, ó Deus, conosco pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós, precisamos do Senhor. Precisamos do que o Senhor vai nos ensinar, vai nos encorajar, vai nos confrontar. Precisamos do Senhor mais uma vez nessa noite. Abençoa a Tua igreja, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. A tendência nossa, quando pensamos em exílio, no contexto lá do povo na Babilônia, é de uma coisa meio parecida com campo de concentração alemão. A tendência natural é pensar num povo, até pela nossa própria realidade histórica da escravidão, um povo que estava escravo lá em Israel. A gente pensa em correntes,
em pessoas sendo chicoteadas, uma coisa assim bem escravagista. Mas não era assim, não. Na verdade, exílio não tem nada a ver com isso. O povo estava sofrendo a realidade do exílio, ou seja, sendo retirados da sua pátria, retirados do ambiente da segurança da Canaã do Senhor, do Israel de Deus, o povo que tinha em torno da arca, do templo, a sua segurança. Deus estava presente ali. Então, por negligência, por autossuficiência, por arrogância, por orgulho, por desvalorizarem a bênção da presença de Deus de forma tão intensa em seu meio, Deus julga esta postura do povo e decide que um rei pagão invadiria, já a essa altura o reino do norte já estava invadido, Israel, e levado como cativos para a Babilônia. Agora, então, diante da Deus decide que Nabucodonosor vai descer até Judá, o reino do sul, e vai fazer cativo aqueles ali também, porque eles também, na sua prepotência, na sua arrogância espiritual, eles não obedeceram o que Deus havia estabelecido para eles em relação ao culto, à adoração, a uma série de conceitos ou definições da lei. Eles faziam as coisas por conta própria, independentes de Deus. Então Deus decidiu: vocês não vão me honrar, então vocês vão perder o privilégio dessa convivência segura comigo, para terem que aprender a conviver comigo, mas debaixo de um rei pagão, debaixo de um governo de um rei pagão, num local onde vocês não terão a segurança da minha presença, a segurança da minha presença na questão, na realidade do templo e da arca, a segurança de estarem na terra que eu prometi a vocês. Vocês vão ter que aprender a me adorar na insegurança do exílio. Vocês vão estar debaixo, não querem estar debaixo do meu governo como rei sobre vocês, vocês aprenderão a submeter a mim debaixo do governo de um rei pagão. Vocês vão ser levados cativos. E 1.100 quilômetros de caminhada entre Judá e a Babilônia. E eles devem ter pensado muito nessa caminhada. Coisas do tipo: o que eu fiz? E agora, como é que vai ser a nova realidade debaixo de um governo pagão? Ou talvez alguns despreocupados, mais pensativos na mudança, ou outros talvez em depressão, dizendo: e agora? Acabou minha vida. Certamente todo tipo de reações deviam estar acontecendo, devem ter acontecido naquele deslocamento de 1.100 quilômetros. Pessoas sendo tiradas da sua pátria, da sua segurança, e levadas para o cativeiro, para o exílio, para estarem debaixo do governo de um rei pagão, e lá eles teriam uma vida normal. Eles não estavam em correntes, eles não estavam em campos de concentração, eles estavam num contexto onde eles deveriam honrar um rei pagão, o rei Nabucodonosor. Chega então o momento onde Deus, o povo já levado, e várias levas foram indo cativas, não foi o povo todo de uma vez, foram ondas de pessoas, e um determinado grupo, quando um determinado grupo foi, Deus decidiu escrever para o povo que estava lá na Babilônia, através do seu profeta Jeremias, e é sobre isso que a gente vai pensar aqui agora, a mensagem dessa carta. O conteúdo, ou, na verdade, a primeira parte do conteúdo dessa carta que Deus escreveu para aqueles exilados. A ideia que fica é a seguinte: Deus mandou Jeremias escrever uma carta para a gente, que legal, Deus vai nos encorajar, vai dizer que a gente vai sair daqui, que foi um momento de distração, talvez, de Deus, e Nabucodonosor invadiu aqui, pegou a gente e tal. Na primeira linha da carta, Deus diz o seguinte:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que o quê? Quem foi, então, que levou o povo cativo para a Babilônia? Nabucodonosor ou Deus? Deus. Logo de cara, Deus diz, vocês estão pensando mesmo que foi Nabucodonosor que tirou vocês da segurança da terra de vocês, que eu prometi, que eu dei, para que vocês ali me adorassem e me servissem. E vocês não fizeram o que eu mandei. Vocês acham mesmo que foi Nabucodonosor que tirou vocês de lá? Eu deportei vocês. Eu tirei vocês da segurança. Eu levei para vocês para uma terra onde vocês não queriam estar. Para ali vocês aprenderem a me amar e me adorar. Porque na segurança da minha provisão vocês não faziam isso. Na insegurança do exílio, vocês vão aprender a me adorar. Eu deportei vocês. Imagina o choque, gente. E, na verdade, parando um pouquinho aqui, abrindo um parênteses, todos nós passamos por todo tipo de exílio na vida da gente. Partindo do princípio de que a gente exílio, o que define o exílio é quando você sai forçado de algum lugar para estar no outro lugar que você, a priori, você não gostaria, mas você tem que estar lá. Tem que estar lá por situações que você pôde optar ou não, por trabalho, por estudo, por momento da vida. Os adolescentes passam por isso. Você sai de casa e vai para a escola. 7 horas da manhã, toca a sirene, você já tem que estar lá. Um frio tremendo. Você queria estar lá? Não, normalmente não. Vai dizer que não é um exíliozinho bacana. Eu queria estar em casa, vendo televisão. Mas eu sou obrigado a estar no lugar que eu não quero, para fazer uma coisa que até eu preciso, mas se fosse possível eu também não queria. Depois eu vou até voltar, mas é um tipo de todos nós passamos por isso. A gente sai de onde a gente está, forçados ou não, para estar num lugar que a gente talvez não quisesse, mas tem que fazer as coisas. Vai adiantar estar lá e não querer estar lá na escola, mas vai adiantar tirar nota ruim na prova? O que você vai ter que fazer, então, mesmo não querendo? Vai ter que estudar, vai ter que se virar, vai ter que fazer bem as coisas lá. Todos nós temos esses momentos. Algum exíliozinho sempre passa na vida da gente. A questão é que eu não posso interpretar isso como tendo sido apenas o meu pai ou minha mãe, ou o meu patrão, ou o colega de trabalho que me oprimiu, que me exilou em alguma circunstância. Eu preciso interpretar a minha vida debaixo de um contexto onde Deus é soberano para tudo, inclusive para me deportar. Porque Ele me ama. E quer que eu seja melhor para Ele mesmo. E acredite, irmão, se eu conseguir ser melhor para Deus, provavelmente você vai estar sendo melhor com o teu marido, com a tua esposa, com o seu colega de trabalho, na convivência com os irmãos, com a convivência com as pessoas que você não gosta, mas tem que estar junto, com as pessoas que não te fazem bem, mas estão do teu lado, e você precisa testemunhar de Cristo para elas. Esteja muito bem com Deus, que você vai experimentar os privilégios da graça de Deus te capacitando a estar produzindo aquilo que honre ao Senhor, mesmo que você esteja num exílio qualquer da vida. No contexto bíblico, essa expressão exílio, ela está dentro de um pensamento muito teológico, está muito ligada à ideia de punição mesmo da parte de Deus. Juízo. Punição sobre a realidade do pecado. Só voltando um pouquinho, no capítulo 27, no versículo 6, quando Deus decide que vai nos tratar, nos fazer melhores para Ele, nos disciplinar, Deus faz o que quer e usa quem quer. Olha o que diz no verso 6 do capítulo 27.
Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Sujeitarei a ele até mesmo os animais selvagens. Gente, até então Nabucodonosor é um pagão, idólatra. Mas Deus está dizendo, vou tornar este pagão meu servo para fazer cativo o meu povo. E eles vão ter que obedecê-lo, a fim de que aprendam a me adorar. Gente, eu vejo isso de uma forma muito séria. Porque isso aqui derruba todos os meus argumentos de que está acontecendo isso comigo porque fulano fez isso para mim. Eu estou sofrendo tal coisa porque fulano não fez o que eu queria. Quando Deus pega Nabucodonosor e diz, tornei você meu servo, para levar o meu povo cativo para o lugar que eles não querem estar, para que lá eles aprendam que eu sou Deus. Ah, meus argumentos acabaram. Todos. Deus tem sempre um plano perfeito para o bem daquelas pessoas. Ou de nós, ou para a nossa própria vida, um plano perfeito para a nossa própria vida, como tinha para aquelas pessoas. Para a sua própria glória. E para o nosso bem, obviamente. Mas vamos lá, a carta continua. Verso 5 diz lá, construam casas e habitem nelas. Gente, que coisa. A nossa tendência, quando estamos num lugar que não gostamos, fazendo coisa que não gostaríamos, é entrarmos em algum tipo de caixa de sapato, enfiarmos nossa cabeça num buraco bem escuro e ficarmos lá chorando a nossa própria miséria. Aí Deus diz logo de cara, fui eu que te levei para lá. Então, não somente você vai para lá, como eu vou dizer para você agora o seguinte, diz o Senhor pela sua carta, produza. Não vai ficar lá apagadão, feito um bobão, não. Vai me honrar lá, produza, construa casas. Vocês não estão dentro de uma prisão, de uma solitária, vocês não estão algemados, vocês estão cativos. Porque eu mandei para lá, para que vocês aprendam a me adorar, agora na insegurança de uma terra estranha. Então construam casas e habitem nelas. Reconstruam suas vidas, essa é a ideia. Não adianta ficar achando agora por quê, por quê. Deus é soberano sobre a minha vida. Então trabalhem. Continuem. Permaneçam aí com dignidade. Não parem, não. É lógico que eles agora deveriam pôr em prática aquilo que tinham que ter posto em prática lá na segurança de Judá. Nesse contexto, quando Deus diz, construam suas casas e habitem nelas, está implícito a ideia, não se misturem com a cultura desse povo, porque eles são pagãos. Vocês lá no contexto de Judá se misturaram com todo mundo por interesse. Agora que vocês estão na insegurança da Babilônia, construam suas casas, morem nelas e não se misturem com a realidade dos pagãos, porque vocês sabem que vocês caem. Não se prendam ao materialismo deles. Cultivem memórias do amor de Deus, de tudo que Deus já fez por vocês. Façam um culto familiar dentro de casa. Lembrem com seus filhos, entre vocês, quem eu sou. Façam o que vocês agora, o que vocês não fizeram em Judá. Façam. Agora na Babilônia. Produzam. Apropriem-se mesmo das promessas de Deus que vocês desperdiçaram na segurança de Judá. Mas o texto continua. Plantem jardins. Comam seus frutos. A ideia aqui, eu creio que está muito ligada a vivam dignamente no ciclo do tempo. A ideia é literalmente no ritmo das estações. Tem a estação da plantação daquilo ou daquilo outro. Se encaixem. Entrem no ritmo dessa nova realidade. É isso que vocês vão viver agora. Não vai bater pezinho, fazer biquinho para Deus. Não. Entrem nessa nova realidade de vida. Plantem, colham. Exercitem a vocação de vocês, trabalhem. Sejam produtivos. Isso inclui estar sujeito ao rei da Babilônia. Não adorar os deuses pagãos do Deus da Babilônia,
mas submeter à autoridade do rei da Babilônia, porque a autoridade de Deus até então não foi suficiente para eles. Eles agora teriam que passar alguns apertos. Eu vejo Deus estimulando o povo aqui a viver dignamente, mesmo que num contexto de adversidade, porque Deus é Senhor das nossas adversidades. Amém? Tem coragem mesmo de dizer amém? Eu digo também, mas eu tremo, minhas pernas tremem. Verso 6. Casem-se, tenham filhos e filhas. Que legal. Casamento é bíblico, irmãos. E, obviamente, aqui o texto de 2 Coríntios 6,14, que eles não conheciam ainda, mas conheciam a lei que Deus entregou para eles, eles não deviam fazer o que vinham fazendo em Judá, casando-se e dando-se em casamento com povos pagãos, por causa de terras, por causa de dinheiro, por causa de propriedades. Agora que eles estão num contexto de insegurança e medo, a ordem do Senhor continua: casem-se e tenham filhos. O texto nos diz aqui alguns detalhes, né? Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento. É dentro do contexto do jugo igual, não do jugo desigual, porque eles vinham cometendo um monte de erros nessa área lá ainda em Judá. Agora o Senhor diz na carta que mandou para o povo: casem-se, tenham filhos, multipliquem-se e não diminuam. Irmãos, a ideia aqui é que o exílio não podia tirar a alegria da convivência conjugal, o exercício da sexualidade, dentro da família, dentro do casamento. Eu achei interessante demais isso, porque quando a gente está nessas situações que nos oprimem, a tendência é: eu não quero mais relacionar-me com a minha esposa, com o meu marido. Eu falo mal, eu falo bem, ou eu grito, eu não distrato. Eu olho tanto o problema se torna tão grande para mim que Deus é um desse tamaninho. Meu problema é que é grande. Aí eu largo esposa, largo marido e passo a adorar o problema. E esqueço que o meu Deus também é o Senhor do meu problema. Por isso Deus está dizendo para aquele povo lá no cativeiro: casem-se, continuem a vida de vocês, cuida bem da tua mulher, marido, cuida bem da tua esposa, ou esposa, cuida bem do seu marido, tenham filhos, casem agora em jugo desigual, entreguem suas filhas para um outro crente, para que eles casem e multipliquem-se, e sejam muitos tementes a Deus aí na Babilônia, porque vocês vão estar fazendo o papel digno de conduzir a sua família no temor do Senhor. Encham a Babilônia de homens e mulheres tementes a Deus. Babilônia não é o fim. Babilônia é o meio. Irmãos, a gente se acaba porque a gente acha que os nossos problemas são o fim de tudo. Como se só nós sofrêssemos. Os nossos problemas estão nas mãos do Senhor de todas as coisas, como um meio de nos tornar homens e mulheres melhores para Ele mesmo. Agora, problema, se fosse bom, chamava sorvete. Problema é problema. E vai doer, a gente vai chorar, mas a ordem do Senhor é: continuem, produzam, trabalhem, casem-se, plantem, colham, sirvam, obedeçam e em tudo me adorem. Porque no tempo que estava tudo bem, vocês jogaram isso fora. Agora aprendam na adversidade a me adorar como Senhor. O verso 7 diz assim: busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei. Vamos ficar no começo aqui dessa primeira sentença. Busquem a prosperidade da cidade. Parece uma coisa meio contraditória. O povo que me oprimiu, que me deixou cativo, Deus diz: trabalhem duro para que a cidade produza. Essa leva que foi aqui antes da carta que Jeremias enviou, essa leva que foi levada para a Babilônia, como disse no início, foram várias levas. Essa leva aqui era de engenheiros, nutricionistas, desenhistas, carpinteiros, sacerdotes.
Era uma leva só de uma certa nata cultural. Para esses caras que se achavam autossuficientes nos seus cargos, nas suas habilidades, nos seus talentos, Deus está dizendo, vocês não fizeram isso, não serviram com os seus talentos a mim, agora sirvam ao rei da Babilônia. E que a cidade seja próspera com o trabalho de vocês. Trabalhem bem, para que eles vejam quem é o Deus de vocês naquilo que vocês fazem. Mas só que lá para o governo da Babilônia. Que coisa, irmãos, isso aqui me impressionou muito. A ideia é abençoe Nabucodonosor e a sua cidade, Babilônia. Abençoe com um trabalho duro, com os talentos de vocês, com as habilidades de vocês. Por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Gente, isso aqui é um negócio sério. Prosperidade de vocês conseguirem ter as coisas. E a história diz que durante o período do cativeiro, do exílio, muitas famílias de Israel prosperaram muito. Inclusive, os jardins suspensos da Babilônia, os arquitetos, os engenheiros, os jardineiros, a mão de obra foi de judeus deportados. O grande orgulho de Nabucodonosor saiu do trabalho de judeus deportados. A prosperidade de vocês depende da prosperidade deles. Irmãos, a gente demora demais a aprender certas coisas, demora demais. A gente tende a dar umas decretadas aqui, de Deus vai fazer, Deus vai isso, Deus vai aquilo, mas o que eu vou fazer? Nós somos rápidos para dizer o que Deus tem que fazer. Mas somos lentos demais para dizer o que eu tenho que fazer. Porque Deus sabe muito bem o que tem que fazer. Agora, normalmente pecamos porque demoramos demais em decidir, crer, naquilo que tecnicamente até nós já sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Agora Deus diz para aquele povo, isso no tempo dessa segurança gostosa que a gente tem. Deus tira aquele povo da segurança, leva para total insegurança e diz, a prosperidade de vocês depende do êxito do trabalho de vocês para que a cidade de Babilônia prospere. Eles prosperando, vocês serão abençoados. Então, tratem de abençoar. Tratem de fazer esse povo se sentir bem, seguro e olhar para vocês e ver que vocês são bênçãos, porque agora, até então, vocês são apenas cativos. Tanto é que o Senhor diz, olha, não somente trabalhem, mas orem pela cidade. Orem mesmo. Gastem tempo para orar pela Babilônia. Às vezes, a nível de Brasil, eu sou um que tem que me policiar grandemente. A gente está, agora vocês viram essa semana, o Nonadei, né? Como é o nome daquele deputado federal? Deputado federal Nonadei, acho que é aquele lá de Rondônia, que ele roubou só 8 milhões. Nonadon. Ele roubou só 8 milhões, né, na prefeitura de Rondônia. Ele foi pelo Supremo Tribunal Federal condenado a 13 anos de cadeia, está num presídio de segurança pública em Brasília, e o Congresso Federal decidiu que ele vai continuar com o mandato dele, de deputado federal. Isso dá um negócio por dentro, né? Eu posso fazer duas coisas. Ficar com esse negócio dentro, me comendo, ou posso orar para que Deus, Senhor, mexe nisso. Que esses caras mudem, que esses caras se arrependam. Mas, pastor, como? Eu não sei, milagre não é meu departamento. A minha parte é pedir. Milagre é com o Senhor de todas as coisas. Mas a gente não faz, a gente prefere murmurar, a gente prefere reclamar, a gente prefere bater o pé, xingar, não pagar, mas eu tenho que pagar, enfim. Deus diz lá para o povo, vão orar porque a Babilônia prospere e vocês com isso também serão abençoados. Abençoe a Babilônia. A Babilônia vai abençoar vocês, por incrível que pareça. Temos que ser úteis na comunidade que a gente vive. Temos que cuidar de gente. Gente cuidando de gente, a bandeira que a gente está acenando aí há um tempão. Mas às vezes nós somos lentos para cuidar entre nós, um do outro. Como é que a gente pode querer ser bom para cuidar dos outros lá fora?
Então não adianta ficar sentado no trono da negligência. A gente tem que aprender a cuidar bem um do outro aqui, para que a gente possa cuidar muito bem daqueles que estão sem Jesus lá fora, para que eles possam ver Cristo em nós, abençoar pessoas com apoio, com serviço, com ajuda, com presença, com ouvido, com oração, com o Evangelho. É isso que Deus disse para o povo. Em vez de ficar chorando aí porque estão no exílio, vão abençoar os outros. Tem um monte de gente aí para ser abençoada. Todo esse estranho encorajamento, né? Estranho porque a gente diz que não é comum a gente imaginar que Deus mandaria uma carta dizendo para eles, gente, fiquem firmes aí, tudo vai passar, tudo vai mudar. Deus põe os caras para se mexerem, diz que foi ele que levou eles para lá, mas tudo isso é por causa de uma situação. Eles estavam debaixo de algumas profecias. Havia um monte de profeta de plantão em Judá, falando tudo o que eles queriam ouvir. Os profetas sabiam que eles queriam ouvir coisas do tipo, não, Deus vai tirar o povo de lá, logo, logo isso vai passar, vai ficar tudo bem, isso vai ser rapidinho. Olha o que diz os versos 8 e 9. Está aqui no slide, se você quiser acompanhar, acompanha comigo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. A ideia aqui é essa mesmo que eu vinha dizendo. Os caras estavam ouvindo os comentários, os profetas lá, os falsos, ouvindo os comentários das lideranças de Judá, e, vou dizer o que esses caras querem ouvir. Olha, Deus mandou dizer que vai passar já, vai ser um cativeirinho rápido, mas o povo vai voltar, porque nosso Deus é poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e não vai deixar a gente cativo lá na Babilônia. Pode ficar tranquilo. Aí na carta Deus diz assim, não acredita neles não. Eles estão falando o que vocês querem ouvir. Mas acreditem em mim. Vocês só vão voltar quando se completarem 70 anos. Vai ser nada de rapidinho. Uau! Nós somos tão rápidos em montar a agenda de Deus, né, irmão? Senhor, você está vendo o meu problema, não está? Eu preciso de dinheiro segunda-feira, 9h30, Senhor. Meus problemas têm que acabar até quinta-feira, 3h45. Eu também faço isso. E a gente acaba encontrando pessoas que vão dizer assim, não, Deus vai te dar, creia. É a tua fé que vai mover a mão de Deus. Não ouvimos isso? Acredita. Aí Deus vira para o povo e diz assim, olha, não dá ouvidos para eles não, que eles são os mentirosos, estão falando só o que vocês querem ouvir. Vocês vão ficar aí 70 anos para pensarem, para mudarem e para serem o povo que de fato eu escolhi. Uau! Gente, Deus não exterminou Judá. Deus deu oportunidade deles continuarem sendo, ou eles passarem a ser bênçãos na vida dos outros. Bênçãos para eles mesmos, para a família deles, sendo homens e mulheres que temem a Deus. Será que para eu temer a Deus tem que estar tudo bem? Eu só vou ser bom para Deus se tiver tudo acontecendo a meu favor. Eu só vou ser um crente fiel se tudo estiver acontecendo dentro do meu mundinho de segurança que eu criei para mim. Ou Deus me capacitou com o Espírito dele, para que na adversidade eu possa também adorá-lo com tudo que tem direito. Para que eu ainda possa abençoar, mesmo na adversidade. Nem que isso leve 70 anos. Algumas gerações aqui, muitos, não viveram os 70 anos para voltarem. Talvez aqui só uma segunda geração desses 70 anos tenha tido o privilégio de retornar. Porque Deus disse que eles depois de provados e aprovados voltariam, Deus os levaria de volta para a sua terra.
Talvez muitos de nós nem vejamos aquilo que pedimos em relação a alguma bênção que a gente deseja, algum retorno, enfim. Mas nenhum de nós pode dizer que não sentiu o cuidado de Deus me ensinando com uma carta pessoal, dizendo, vai, meu filho, faz o que eu estou mandando. Eu vou te abençoar e você vai abençoar. Você vai me adorar e eu vou me sentir honrado e vou ter o maior prazer em te abençoar, seja na adversidade ou seja na prosperidade. Lembrei do casamento, do voto do casamento. A gente jura diante da igreja de Deus, né, que vamos amar nosso marido e nossa esposa na adversidade ou na prosperidade. Se Deus nos desse uma queimadinha quando a gente não adora o Senhor ou não cumpre votos na adversidade, eu acho que estaríamos todos bem torrados. Cativeiro 70 anos é mole. Porque podíamos estar exterminados. Deus tinha todos os motivos para nos fazer sumir. Mas Ele decidiu, como Pai amoroso, nos corrigir para a sua glória e para o nosso bem. Amém? Eu quero terminar voltando a falar um pouquinho sobre exílio. Já está claro que exílio não é campo de concentração. Aquele povo estava despatriado, eles estavam separados da segurança da sua terra, agora estavam sujeitos ao governo de um rei pagão, não deram ouvidos ao seu próprio rei, então Deus os disciplina de uma forma firme, precisa e absolutamente clara. Eles passaram, então, o Senhor decidiu que eles precisariam de estar numa terra estranha, e na terra estranha, na insegurança da terra estranha, viver dignamente, produzir e abençoar. Diante de toda falsa segurança que Israel forjou para si, ali no contexto ainda de Judá, e agora já cativos, Deus diz no verso 11 o seguinte: porque eu sou, ou porque sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês. Irmãos, não tem coisa mais desgastante, eu imagino, né? Eu estou sendo presunçoso de imaginar o que Deus pensa, mas fique imaginando Deus olhando para mim e para você, e eu dizendo, não, eu sei que Deus vai abençoar ou vai aprovar o que eu estou fazendo. Fazemos demais isso, não é? Como se pudéssemos simplesmente decidir o que Deus vai gostar ou não. Aí o povo de Israel era bom disso, porque eles se achavam, né? Como nós, de vez em quando. Aí Deus diz para eles, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, vocês não sabem nada. Até aqui vocês se julgaram autossuficientes, presunçosos, mas agora eu vou fazer vocês lembrarem de coisas que ficaram esquecidas. Vocês vão ter 70 anos para lembrar. A prosperidade e o futuro de vocês, tudo está nas minhas mãos, diz o Senhor, no contexto desse cenário. Irmãos, nós somos barbaramente lentos para aprender lições como essas aqui. Às vezes 70 anos pode até ser pouco. É preciso parar e ver que a adversidade não é o fim de nada, mas é o meio. É o meio que Deus usa normalmente para nos corrigir. Porque nós passamos muito mais tempo na segurança da convivência gostosa com Deus do que na adversidade. Se Deus vai nos impor a adversidade para que aprendamos a honrá-lo, isso ainda é graça. Graça sobre graça. Porque por muito menos a gente xinga, por muito menos a gente oprime, por muito menos a gente odeia,
Por muito menos a gente diz que quer que a pessoa morra. Por muito menos. Pecamos miseravelmente por coisas que acontecem nas nossas convivências e relacionamentos. Nós ofendemos a Deus com a presunção de dizer o que Deus vai pensar ou não do que eu fiz ou vou fazer, com a presunção de achar que a minha autossuficiência é alguma coisa que tem algum valor para Deus, quando Deus quer que eu esteja diante dele submisso, obediente, não questionando o que ele decidiu, o que ele está fazendo, mas a gente demora a reagir bem. Aí Deus vai e carinhosamente, vem cá, eu vou tirar você da tua segurança, vou levar para a realidade da minha vontade, e agora a minha vontade é que você aprenda a me adorar na adversidade. Passado isso, passada essa fase, depois que as lições do exílio forem aprendidas, Deus diz então, nessa carta, nos versos 12 e 13, a primeira parte do 14. Vamos ler juntos? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, e os trarei de volta do cativeiro, mas não antes. É maravilhoso ver o carinho de Deus. Eu poderia começar uma mensagem só nesse texto. Porque a gente pensar aqui essa realidade, eu me deixarei ser encontrado. Nós somos presunçosos demais. Irmãos, tenho nada contra o que eu vou dizer aqui agora. Pode subir o monte que você quiser. Mas eu não acho o monte mais próximo de Deus do que o teu quarto fechado e você de joelhos a sós com Deus. Mas pode subir o monte se você quiser, não tem problema. Desde que você procure o Senhor de todo o coração, está tudo certo. Mas essa ideia de que eu vou para o monte porque lá Deus vai me ouvir, eu vou constranger Deus com a minha oração de poder, que eu vou gritar. Querido irmão, você não aprendeu a obedecer no básico ainda, você acha que gritar com Deus vai resolver? Deus diz assim, quando eu quiser, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Gente, sabe o que é mais bacana disso? É que eu tenho convicção que nosso Deus está aqui. O Espírito dele, sem dúvida, está aqui nas nossas vidas e em nossos corações. E tenho convicção de que ele está falando no nosso coração agora. Isso está acontecendo somente por causa dele mesmo. Ele se deixou ser encontrado. Não é por minha causa, por tua causa, porque eu sou legalzinho, porque eu sou bacana, porque você é legal, porque veio à igreja. Não tem legal nenhum aqui não, nós somos pecadores miseráveis. Merecemos inferno e Deus, pela sua graça, nos salvou, nos separou para Ele, nos garantiu perdão de pecados e vida eterna. E a gente está aqui, falando com Deus sem ser exterminado, sabendo nós o nosso potencial para pecar. Aí eu vejo o texto dizendo, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus se deixando encontrar. Isso é maravilhoso, isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia. Ainda nos diz aqui, e trarei vocês de volta. Eu não sei qual o exílio que você está. Não sei se o trazer de volta é hoje ou amanhã. O povo de Israel lá foi 70 anos. Depois o Senhor trouxe. E o povo, infelizmente, uma boa parte continuou teimando. Mas o que a gente pode ter certeza é desse carinho especial de Deus nos ensinando que a adversidade não é o fim. A adversidade é o meio de sermos homens e mulheres melhores em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossa convivência com aquelas pessoas que talvez não nos façam bem, e você ter oportunidade de abençoá-los, porque a prosperidade dele vai ser a tua prosperidade. Isso é diferente de qualquer regra de conduta que o mundo possa criar para você e para mim. Isso vem do céu, isso vem de Deus. Muda tudo. Eu quero terminar com 3 liçõezinhas bem básicas do exílio. Para a gente sair daqui com alvos.
eu vou na adversidade fazer isso aqui, como Deus escreveu na carta que mandou para o povo cativo lá na Babilônia. Bem práticas. Primeiro, eu tenho que aprender a viver dignamente na adversidade. E aqui eu vou lembrar lá do primeiro item. Construam suas casas, morem nelas, plantem e colham. Está difícil, gente? É provável. Mas trabalha. Trabalha com alegria. Adore o Senhor. Entenda que é Deus quem nos tira daqui para ali e para acolá, para a sua própria glória e para o nosso bem. Então se dedica. Faz com carinho tudo o que você tiver que fazer, porque é a Deus que você está servindo e não a homens. Corre atrás. Está difícil? Aí trabalha. Seja sábio. Tome decisões sábias, ponderadas. Não sabe bem o que fazer? Peça conselho a uma pessoa mais velha que você, crente, que eu possa te ajudar a se posicionar e caminhar de forma segura dentro da vontade de Deus. Mas não enfia a cabeça dentro da caixa de sapato achando que tudo acabou, porque está difícil. A adversidade é o meio, não é o fim. Segunda lição do exílio. Valorize sua família. Está difícil, é provável. Mas quando você chega em casa e fecha a porta e fica com a tua mulher, teu marido e teus filhos, ali precisa ser a tua igreja. Lugar de adoração. Cuida da tua mulher com carinho. Cuida do teu marido com carinho. Tenha filhos. Ensina seus filhos a crescerem no caminho do Senhor. Dê bom testemunho para eles. Está difícil, mas muito pior se eles não tiverem referência de um pai e de uma mãe crentes. O mundo está cheio de propaganda enganosa, de tudo que é imoral como natural. Está difícil? Na adversidade, então, honre o seu casamento. Terceira lição do exílio. Aprenda a adorar. Aprenda a orar. Ore mesmo. A oração é uma ferramenta maravilhosa porque ela penetra nos lugares impossíveis de você estar. A oração ela é extraordinária pelo seu poder de penetração. Você fisicamente não vai lá. Mas a oração do justo muito pode em sua eficácia. A tua oração vai. É Deus quem vai fazer aquilo que Ele sabe que vai, que deve fazer ou não. Mas você é o que pode mudar a realidade que você vive. A prosperidade da Babilônia, a tua prosperidade depende da prosperidade da Babilônia. Ore. Ore por esse povo, ore para que esse prefeito se converta, ore pelo seu vizinho, ore pelo seu patrão. Adore ao Senhor em tudo. Adore, irmão. Adore. Aquela mensagem do domingo passado foi muito bacana. Pelo aspecto daquele homem que ele voltou. Lembram dos 10 leprosos? 9 judeus foram, só o samaritano voltou. Ele voltou para adorar. A ideia do texto ali é agradecer, mas ele voltou para adorar, porque o Deus que o curou é maior do que a cura da lepra. A lepra foi muito legal, não ficar mais doente foi joia. Mas ele voltou porque ele sabia que aquele que lhe curou era Deus. Ele foi agradecer, ele foi adorar. Vamos aprender a adorar. Adorar e orar. Na adversidade. Não murmurar, se jogar em lamúrios, procurar culpados. Foi Deus quem levou o povo para a Babilônia. Deus é Senhor das minhas adversidades. Adore o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Jesus querido, muito, muito obrigado. Muito obrigado por esse carinho tão grandioso teu em se deixar sentir, se deixar adorar. Ó Deus querido, é o Senhor que está nos permitindo chegar aqui diante de Ti e ouvi-lo. Ó Deus Santo, muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Tua graça. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que saímos daqui com decisões tomadas, no mínimo essas 3.
eu vou ser melhor na adversidade. Porque ser bom no tempo bom não é tão difícil. Mas ser um adorador, ser um cuidador, um zeloso cuidador da minha família, um zeloso trabalhador, quando as coisas estão ruins, quando eu estou longe do lugar que eu queria estar, quando eu estou cativo, estou oprimido por alguma situação que eu não queria estar passando. Ah, Senhor, como é mais difícil. É preciso que a gente lembre que foi o Senhor que deportou o povo para a Babilônia, porque o Senhor queria um povo melhor. E ali seria o lugar daqueles homens e mulheres serem melhores. Talvez estejamos em lugares, ó Pai, agora que não gostaríamos de estar. Mas é ali que o Senhor vai nos tornar homens e mulheres melhores para o Senhor. Ó Pai querido, nos ensina em nome de Jesus a te adorar na adversidade. A sermos homens e mulheres que te cultuam, que te honram, Deus, ainda que esteja doendo. Talvez não deixemos de sentir a dor da perseguição, mas é certo que teremos o consolo da Tua presença, se decidirmos te obedecer. Abençoa, ó Deus, cada um, que saímos daqui renovados, encorajados, a tomarmos essas atitudes, de te servirmos alegremente, ainda que na adversidade. Capacita cada um, eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa segundo a tua vontade, cada necessidade, cada coração que agora talvez ainda esteja chorando. Seca essas lágrimas em nome de Jesus. Restaura, renova. Que tenhamos uma semana em tudo dirigida pelo Senhor. Muito obrigado por tanto carinho teu conosco, Pai. Esse carinho de botar no colo e nos ensinar de forma tão paciente. Eu te agradeço muito, ó Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas. Dá uma semana abençoada. Nos dá uma semana dirigida pelo Senhor em tudo. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Ó Deus Santo, continua abençoando a tua igreja. Muito obrigado pela fidelidade de tantos irmãos trazendo os seus dízimos e ofertas à tua casa. Abençoa com as tuas promessas. Aqueles que estão lutando com o trabalho, ó Deus, que estão batalhando para reaver seus trabalhos ou melhorarem sua situação. As lutas tão grandes na vida de alguns, eu peço a tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Abre portas de trabalho, dá o sustento, Senhor. Muito obrigado. Te peço, ó Pai, que abençoe lá o trabalho de sábado da comunidade imediata, lá na Trabalhadores. Ajuda a gente a impactar esse povo com o amor de Jesus. Muito obrigado. Nos dirige nessa semana, eu te peço. No nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.